Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Cristiane Nascimento e o nosso tema hoje será sobre a anatomia dos vegetais. Então, vamos tentar abordar um geral sobre as células vegetais, como que elas se configuram durante a formação dos respectivos tecidos, e depois a gente vai passar a entender como é que essas organizações, configurações dessas células, elas podem ser encontradas em cada órgão à medida que a planta vai crescendo e se formando. Mas a gente precisa entender como é que ocorre o início dessa formação. Então, para isso, nós temos que entender a parte interna, que é a parte anatômica ou histológica, como alguns livros e bibliografias tratam, e a parte morfológica, que seria a parte externa, certo? Então, nós vamos começar falando aí da parte interna, para depois nós entendermos a parte externa. Vou começar aqui, então, a apresentação. Vou tentar colocar aqui. Tá? Que sumiu. Prontinho. Então, deixa eu desligar aqui a minha câmera para que vocês observem apenas a aula. Então, dentro da anatomia, o que nós podemos inicialmente falar e tentar falar de uma forma geral, né? Porque o assunto ele é bem amplo, bem complexo, e como sempre eu peço para que vocês, além da aula, façam a complementação com o estudo de bibliografias indicadas e complementares. Essa primeira imagem, ela já mostra, né? O que nós estamos vendo aí são cortes da planta, onde eu consigo observar em detalhes as células que compõem essas regiões que foram cortadas. Então, a planta como um todo, ela é formada por células, porque ela é um organismo multicelular. Vou passar aqui o próximo. Nós já sabemos que as características particulares de uma célula vegetal é quem permite que determinadas funções possam aparecer, dependendo ali da região da planta onde a gente está observando. Mas a gente precisa entender que antes daquela célula vegetal, que foi o assunto que nós já trabalhamos, ser formado, existe uma célula chamada de célula, existe todo um processo inicial. Então, antes das primeiras células, os primeiros tecidos surgirem, nós temos os chamados meristemas, e esses meristemas, eles podem ser chamados de apicais, tá? Ou laterais, dependendo do tipo de crescimento, porque a planta, ela apresenta, dependendo do tipo de planta, ela pode apresentar tanto crescimento primário, quanto crescimento secundário. Isso é uma particularidade de determinados grupos de planta. E nesses dois tipos de crescimento, vão surgir tecidos diferenciados. Então, quando se fala em uma planta que está no início da formação, no início do desenvolvimento, as primeiras células que vão surgir, obrigatoriamente surgirão a partir de um meristema
primário, também conhecido como meristema apical, tá? Então, muitas vezes a literatura pode tratar esse meristema primário como apical. E isso tudo é quem permite o crescimento inicial dessa planta. Durante essa formação, então, irão surgir esses conjuntos de células, vão formar tecidos, e esses tecidos formam basicamente 3 sistemas, que nós chamamos de sistema dérmico, sistema fundamental e o sistema vascular, uma vez que, como nós vínhamos falando antes, até briófitas, as plantas elas são avasculares, elas não possuem xilema e floema, que são os tecidos de condução. Aí, a partir daí para frente, tivemos pteridófitas, gimnospermas, e agora as fanerógamas e as angiospermas, que possuem sistema de vascularização. Esses meristemas apicais, ou meristemas primários, ou pró-meristemas, todos esses nomes aqui são, na verdade, tudo a mesma coisa, tem o mesmo significado, a gente chama de células meristemáticas. Significa o quê? Que uma célula meristemática, embora ela ocorra em um vegetal, eu não posso ainda dizer que ela possui todas aquelas características da célula vegetal que nós já vimos naquela parte da nossa aula inicial. Então, para a existência de parede celular, dos plastídeos, do vacúolo, tudo isso vai depender ainda de uma formação a partir dessa célula inicial, chamada meristemática. Então, observem essa imagem aqui, ó, onde essas células, elas ainda são chamadas de meristemáticas. Então, nós temos aqui uma diferenciação, porque elas apresentam são células bem menores, com plastos indiferenciados, ou seja, eu ainda não tenho os plastídeos, os cromoplastos, os leucoplastos e os cloroplastos desenvolvidos, o núcleo é muito grande, nós temos um número muito grande de vacúolos ainda presente nessas células, então é possível verificar que tais características permitem dizer que estas células ainda estão em início de desenvolvimento, seria a parte inicial da construção do corpo do vegetal. Essa ilustração, ela é só uma exemplificação da capacidade que uma célula meristemática possui. Então, uma única célula meristemática, ela é chamada de indiferenciada. O que quer dizer indiferenciada? Que ela ainda não se tornou nenhuma célula que tenha uma determinada função. Como, por exemplo, aqui no caso, o exemplo mostra uma célula meristemática que tem a capacidade de se transformar em outras células de um tecido de condução. Então, no tecido de condução, xilema ou floema, vão haver células e essas células possuem determinadas funções. Então, antes que estas células pudessem ser formadas e apresentar as suas funções, vou dar um exemplo, o elemento de vaso, que é uma das células que compõe esse sistema de condução. Antes que ele fosse formado, havia uma célula meristemática que sofreu modificações para que ele pudesse existir. E assim por diante, ou seja, eu posso dizer, sem dúvida alguma, que uma célula meristemática é uma célula que possui a capacidade de se transformar em outras células, ou seja, em qualquer outra célula vegetal. Então, uma célula meristemática, dependendo da posição em que ela se encontra, ela tem a capacidade de se transformar em qualquer célula daquele local onde ela se encontra.
Quando a gente fala local, estou falando em questão de órgão. Então, se ela está na raiz, ela tem a possibilidade lá de se transformar em diferentes células que apresentam diferentes funções na própria raiz. No início do crescimento, então, nós temos que entender que existe um processo. E esse processo, ele é precedido pela formação dessas células iniciais, que são células meristemáticas, que nunca vão ser tecidos. E só depois essas células iniciais se transformarão em células derivadas. O nome derivada já dá a entender, né? Derivou, surgiu de algo. São células meristemáticas que são originadas das iniciais, que aí sim vão formar os meristemas apicais. Mais uma vez, eu vou fazer aqui um exemplo. Nós temos aqui, no ápice de caule, ápice de caule, tá? Isso aqui é um corte longitudinal de uma ponta do caule em crescimento. Essas células que eu estou observando aqui inicialmente, elas ainda não são células vegetais definidas com as suas características básicas que as diferenciam de uma célula animal e que permitem que elas possam desempenhar suas funções. Então, primeiro, eu vou ter as células iniciais, essas primeiras camadas aqui de células iniciais, tá? E essas células iniciais darão origem, por sua vez, às células derivadas. Ou tudo é uma condição de desenvolvimento. Nós temos que entender que uma planta, ela é um ser vivo. E esse ser vivo, ele está em desenvolvimento. E aqui a gente tem que entender que está havendo o quê? Crescimento. Para que haja crescimento, eu sempre falo aos meus alunos, para que haja crescimento, tem que ter adição de novas células. E essas novas células, elas precisam surgir de alguma forma. Nas plantas, as células no crescimento vão surgir a partir das células iniciais, que dão origem às células derivadas, que formarão os meristemas. Se for em crescimento primário, meristema apical. Se for em crescimento secundário, meristemas laterais ou secundários. Os meristemas apicais ou primários são de três tipos: o procâmbio, o meristema fundamental e a protoderme. Todos eles podem formar tanto tecidos vegetativos, ou seja, aqueles que, como raiz, caule, folha, como os reprodutivos, que são flores, frutos e as sementes que possuem o material genético para a formação de novos indivíduos. Então, eles são capazes de formar esses órgãos. Os órgãos da planta vão surgir a partir desses três meristemas. E cada meristema vai ser responsável agora pela formação de um tecido respectivo. Só que a gente precisa entender que esses meristemas ocupam posições e essas posições não se modificam ao longo da planta. Então, aqui eu estava mostrando um ápice de caule. Agora eu estou mostrando um ápice de raiz. Então, na ponta da raiz, o lado externo sempre vai estar ocupado pelo meristema protoderme. Logo após a protoderme, quem é que eu vou encontrar? O meristema fundamental. Ele fica logo em seguida. E o procâmbio fica na região central. Vocês vão entender já o porquê desse posicionamento, que é o que sempre falo. Sempre tudo tem um porquê, né? Então,
Esse posicionamento, ele não muda ao longo da planta inteira, desde a ponta da raiz até a ponta do caule. A protoderme é a primeira camada de células iniciais que está revestindo toda essa planta. Logo depois dela, se eu imaginando que eu estou de fora para dentro, vem o meristema fundamental e, por último, vem o procâmbio, certo? É interessante mostrar aqui um pouco essa região do promeristema para a gente entender que esses 3 meristemas, eles são muito importantes para o crescimento da planta. Caso haja algum dano nessas regiões, vai haver dano na formação dos tecidos e, por fim, na formação dos órgãos, né? Aqui no caso da raiz, a gente tem um destaque da coifa, que eu explico ela bem melhor para vocês de forma mais completa na parte morfológica, embora a gente veja aqui que a anatomia, mas como lá a gente estuda as partes do ápice da raiz, né, a gente explica melhor para vocês essa região da coifa, mas já fica nítido aqui que é um conjunto de células que se encontra abaixo dos meristemas, fazendo o quê? A proteção dessa região, além de outras funções que ela também possui, que nós vamos falar depois. Só um minutinho, porque às vezes eu passo aqui, né, travou mesmo. Só um minutinho. Pronto. Então, mas eu preciso mostrar isso aqui. Esse quadro parece um quadro assim, nossa, quanta coisa para aprender. Mas ele é muito ilustrativo. O que foi que eu falei para vocês? Que eu tenho as células iniciais, que são os pró-meristemas, né? Essas células iniciais darão origem às células derivadas iniciais, que darão origem às células derivadas, que formarão os meristemas. Já vimos que, se eu estiver falando de crescimento primário, e ele é até aqui, ó, daqui para baixo é secundário, ó. Aqui é primário, aqui é secundário. No crescimento primário, eu tenho 3 meristemas: protoderme, meristema fundamental e o procâmbio, certo? O que é interessante a gente observar aqui? Que cada meristema, ele vai ser responsável por formar um tecido, um determinado tecido. No crescimento secundário, caso essa planta vá apresentar um crescimento secundário, ela só vai ter 2 meristemas, o filogênio e o câmbio, tá? Esses 2. Então, meristemas, crescimento primário, protoderme, meristema fundamental e câmbio. No meristema lateral, se essa planta estiver com crescimento secundário, filogênio e câmbio. Gente, entendam, crescimento primário e secundário é idade da planta. Quanto mais velha, se podemos dizer assim, mais desenvolvida a planta estiver, ela vai chegar, ela primeiro passa pelo crescimento primário e depois ela vai para o crescimento secundário. Só que, como eu falei, nem todas as plantas apresentam crescimento secundário, algumas param no crescimento primário. Mas aí é importante a gente perceber o quê? Que cada meristema desse vai obrigatoriamente formar um tecido. A protoderme forma a epiderme, o meristema fundamental vai formar os tecidos fundamentais parênquima, colênquima e esclerênquima, pertencentes ali ao córtex e à medula, já vou comentar eles para vocês, enquanto que o procâmbio dá origem ao periciclo, que é muito importante na formação das raízes laterais em eudicotiledôneas e, claro, dá origem aos vasos vasculares, xilema e floema, nesse caso primários, porque nós estamos falando de crescimento primário. Seguindo a seta aqui, a gente imagina, essa planta terminou seu crescimento primário e agora ela vai para o crescimento secundário. Como esses meristemas secundários vão surgir?
A teoria diz que felogênios pode surgir tanto da epiderme quanto do corte dos tecidos do córtex e da medula, que é parênquima, colênquima e esclerênquima, mas ele também pode vir do periciclo, ó. Essa setinha aqui é para mostrar de onde ele vem, porque você precisa entender que se essa planta vai para um crescimento secundário, esse meristema secundário, ele surgiu de algum lugar, ele não surgiu do nada. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 opções para vocês entenderem de onde ele pode vir. Enquanto que o câmbio pode também surgir dos tecidos, do córtex, dos tecidos fundamentais, ó, primeira opção. Pode surgir do periciclo também, segunda opção, mas ele pode vir direto lá, ó, do procâmbio. Terceira opção, certo? Então, se essa planta entrar em crescimento secundário, de onde surgem os meristemas secundários? Dessas 3 opções para cada um deles. E, assim como no crescimento primário, os meristemas primários formam tecidos, nos secundários, eles também vão formar os seus respectivos tecidos. E quando eu falo respectivo, ele só pode formar aquele tecido e nenhum outro mais. Significa o quê, por exemplo? Protoderme, ela pode formar parênquima? Não, ela só pode formar epiderme. Procâmbio pode formar epiderme? Não, ele só pode formar xilema e floema, tá bom? Por isso que esse quadro aqui ele é bem representativo, ele traz um resumo, basicamente, do conteúdo inteiro. Então, no crescimento secundário, o felogênio vai dar origem ao suber e à feloderme, enquanto que o câmbio vai dar origem também aos vasos vasculares xilema e floema, só que aqui, no caso, eles são secundários e não mais primários, certo? Então, sugiro que estudem novamente. Se ficou dúvida, volta o vídeo, ouve a explicação novamente, tá? Separa o que é crescimento primário, o que é secundário. Entenda que essas células aqui surgiram a partir de células iniciais e depois derivadas para formar os meristemas. Os meristemas primários são de 3 tipos, cada um formando o seu tecido, o respectivo tecido. Já os meristemas secundários são de 2 tipos, cada um tendo 3 opções de locais que eles podem ter surgido e cada um formando o seu respectivo tecido secundário. Quando eu falei que nem toda planta ela tem crescimento primário e secundário, era aqui que eu queria chegar. Então, a gente conhece os grupos gerais de angiospermas, fanerógamas, como monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Então, a maioria, quase sem exceção, só vai apresentar crescimento primário. Significa o quê, professora? Aqui eu só tenho meristema primário, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Protoderme formando epiderme, meristema fundamental formando parênquima, colênquima e esclerênquima e procâmbio formando xilema e floema primário, nesse caso aqui. Mas, se ela for uma eudicotiledônea ou uma gimnosperma, esse crescimento primário, ele tem uma continuidade para que haja um crescimento adicional em espessura. Por isso que a gente chama que o crescimento primário ele é um crescimento em altura, enquanto que o secundário, por permitir a adição de novos tecidos aos que já existem, dão espessura para a planta. Então, quando você olha essas árvores de grande porte, com um caule bem espesso, você já imagina, imediatamente vai pensar, ela está em crescimento secundário.
Por quê? Porque olha a espessura desse caule, olha, e existem, vocês vão aprendendo outras características que permitem que vocês possam observar se essa planta é uma eudicotiledônia ou uma monocotiledônia. Óbvio que se eu sei, pelas características, que ela é uma mono, eu sei que ela só tem crescimento primário. Mas se ela é uma eudicotiledônia, o crescimento primário cessou e o crescimento secundário foi iniciado. Lembrando, então, quem são os meristemas que surgem no crescimento secundário? Felogênio, que vai formar subefeloderme, e câmbio, que vai formar xilema e floemas secundários, como está aqui nessa tabelinha, tá bom? Vamos falar, então, desses tecidos, um pouquinho de cada um. Então, no sistema dérmico, o que surge? Epiderme. O próprio nome a gente já entende, então, pelo fato dela ter surgido da protoderme e a região mais externa, é ela quem está revestindo a planta. Então, nessa imagem aqui que está ao fundo, é um corte longitudinal, onde eu consigo observar que nessa primeira camada aqui de células, ó, são as células epidérmicas, tá? No caso aqui de uma folha, porque eu sei que ela tem características já que apresento que me permite ter certeza que é uma folha, como, por exemplo, a presença dessa estrutura aqui, que é um estômato, que é uma estrutura especializada. Vamos falar disso? Então, ela é um tecido de revestimento, só pelo posicionamento. Vamos lá imaginar aqui de novo, ó. Lá no ápice da raiz, eu tinha a coifa e eu aprendi que é toda aquela primeira camada de células aqui, ó, formada pela protoderme. Então, essa protoderme é quem deu origem à epiderme. Protoderme. Então, se a protoderme ela se encontra toda nessa região mais externa, quem é que vai estar aqui, já que ela vai se transformar em tecido? A epiderme. Por isso, a epiderme é o tecido mais externo que vai fazer aí toda a proteção e o revestimento da planta. Mas ela não faz só revestimento. Ela tem ação contra choque mecânico, impede a invasão de agentes patogênicos, evita a perda de água, principalmente porque além das células que têm essas características, ó, de células extremamente unidas, sem espaçamento, que permite que seja realmente uma região bem fechada, bem protegida, ainda vai haver a formação de outras estruturas acima dessa epiderme que pode ainda facilitar ainda mais essa proteção, que é o que a gente vai falar aqui. É nessa região que ocorrem as trocas gasosas devido à presença dos estômatos, como eu falei, ó, aqui, ó, nós temos a epiderme, as células caracterizadas pelo formato tabular, justapostas, porque elas são bem unidas, tá? Espera bem aqui que a minha mesinha tá dando problema na hora de escrever. Tá travando. Então, aqui, deixa eu só ela responder aqui rapidinho. Nossa, gente. Será que é a internet? Não, é o computador mesmo. Então, aqui, foi. Então, as células estão aqui, né, justapostas, e essa característica aqui, dessa estrutura que eu mostrei um pouquinho antes para vocês, nessa região aqui, seria o estômato. Então, é esse estômato quem permite que haja as trocas gasosas entre o meio interno e o meio externo.
Além do mais, é nela que ocorre a absorção de água e sais minerais. Nós temos os pelos radiculares, que são então chamados de tricomas. Então, uma folha, o caule, alguns frutos, até sementes, quando você pega e sente aquele pelinho, eles são chamados de tricomas, que estão ali para dar proteção, tá? E além desses tricomas que dão a proteção, nós também temos a chamada cutícula, tá? A pilosidade vem dos pelos e a cutícula são características da epiderme que garantem proteção para a planta como um todo. Então, se a gente encontra essas características na epiderme da raiz, está dando proteção, esse tipo de proteção para a raiz. Se a gente encontra na folha, está fazendo essa função na folha. Que fique bem claro que todas essas funções da epiderme, essa capacidade que ela tem de agir, de atuar devido às suas características, vai depender da posição em que elas vão se encontrar. E, mais uma vez, quando eu digo posição, posso estar me referindo principalmente pela questão de órgão, tá? Que pode ser raiz, caule, folha, uma flor, um fruto, uma semente. O que a gente falou de cuticularização seria isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho uma epiderme multisseriada, bem marcada por essa cor arroxeada, e acima das células da epiderme, ó, que estão aqui, nós temos essa camada de substâncias graxas. O que é substâncias graxas? São substâncias, são lipídios, gordura, tá? Então, essa substância graxa, ela acaba sendo depositada sob a parede da epiderme, garantindo uma proteção a mais, muito comum em folhas de plantas de região extremamente quente. Então, plantas de cerrado, caatinga, geralmente apresentam essa cutinização ou cuticularização, tá? Nada mais é do que dependendo de como a substância graxa se encontra depositada, e você tem essa diferenciação, tá? Mas é uma característica a mais da epiderme para trazer proteção. Vamos falar, então, agora do sistema fundamental, que é formado pelo meristema fundamental. Então, como eu disse para vocês, ali era a região do córtex e da medula. Então, isso aqui é um corte de raiz, nessa imagem ao fundo, onde a gente já vê aqui, ó, as características da epiderme, tá? Epiderme aqui fazendo a proteção. Toda essa região central é o que a gente chama de córtex, e essa região mais ao meio de medula, tá? Então, quando você vê lá naquele quadrinho que a gente se referia, que os tecidos fundamentais pertenciam ao córtex e à medula, seria essa questão. Então, eles são de 3 tipos: parênquima, colênquima e esclerênquima. Vamos ver as características e as diferenças de cada um. O parênquima, ele tem funções muito importantes na planta, muito importantes mesmo. Além dele ser potencialmente meristemático. O que quer dizer? Por que eu deixei esses asteriscos aqui? Porque, primeiro, vamos lá voltar. Eu disse para vocês que o crescimento, ele começa com uma célula inicial, que vai formar uma célula derivada, que vai formar uma célula meristemática, que vai formar um tecido. Não foi isso que eu falei? Nessa sequência. E não tem como você pular essas sequências aqui. Não, exceto se nós estivermos falando de parênquima. Por quê? O parênquima, descobriu-se que ele tinha uma função extremamente importante
E essa função, por conta dessa função que ele apresentava, foi tentar se descobrir o porquê dessa função. Por que só ele tinha essa capacidade, certo? Então, nós sabíamos que, sabe-se que o parênquima ele tem uma função de fotossíntese, porque nós temos o parênquima clorofiliano. Então, abaixo, outra coisa que eu não falei, e é interessante a gente lembrar, eu acho que eu não falei aqui, não, mas é importante lembrar que epiderme, desculpa, deixa eu voltar aqui. Tem que ir aqui pela boa vontade do computador, porque ele está bem lento na hora de passar os slides. Foi. Epiderme, tá vendo que eu falei todas as funções da epiderme, mas eu não disse que ela faz fotossíntese, tá? Então, epiderme não faz fotossíntese. Por favor, não se esqueçam disso, tá? Epiderme não faz fotossíntese, ela não tem cloroplasto. Quem faz a fotossíntese é o parênquima clorofiliano, certo? Então, essa função de fotossíntese ficou para o parênquima. Ele também tem uma função de armazenamento com a formação de plastídeos, por exemplo, do tipo leucoplastos, que armazenam amido, além de outros, tá, que fazem o armazenamento, principalmente ali na região do vacúolo, mas essa função era a que mais chamava atenção. O fato do parênquima poder cicatrizar e regenerar aquela região, digamos que eu tenho aqui, uma região de tecido, aqui eu tenho a epiderme, que é a primeira camada, logo abaixo dessa primeira camada de epiderme, eu teria o parênquima, né? Aqui, parênquima, tá? O que acontece? Veio essa região sofreu um dano. Então, sofreu ou algum herbívoro comeu essa região, ou mesmo alguém foi lá e cortou, sofreu um dano. A partir do momento que ele atingiu o parênquima, percebe-se que, vocês tenho certeza que vocês sabem disso, às vezes vocês olham para a planta e vê uma cicatriz, que aquela região ali, ela não fica perdendo líquido o tempo inteiro, é como o nosso corpo. A gente começa a sangrar, mas chega um momento que o sangue coagula, mas existe toda uma fisiologia, a formação de fibrilas, a própria coagulação do sangue, o acúmulo de plaquetas, tudo isso é importante para que o sangue pare de sair do nosso corpo. Na planta, quem vai cicatrizar essa região e impedir que, por exemplo, substâncias nutritivas produzidas pelo floema possam se perder, a própria água possa se perder, ou que outros animais possam atacar essa parte interna, é justamente o parênquima. Mas como é que ele tem essa capacidade de cicatrizar? Formando mais parênquima. E essa capacidade do parênquima formar parênquima é algo que a gente não esperava. Tecido formar tecido, o que a gente sabe é que célula meristemática forma tecido. Agora, tecido formar tecido, não se sabia até então. Então, descobriu-se que o parênquima ele tem uma função totipotente. Essa totipotência é, na verdade, a capacidade que essas células possuem de voltar a ser meristemática, ou seja, o parênquima que está aqui, já sendo tecido, quando há necessidade de cicatrizar e regenerar, porque houve algum dano, olha só, não é sempre, é só se houver algum dano, ele vai retornar a ser célula meristemática.
E o fato dele voltar a ser célula meristemática permite que ele volte a formar tecidos, porque, na verdade, a gente não pode dizer que é parênquima formando parênquima, é parênquima voltando a ser célula meristemática para formar mais parênquima. Entenderam? Não é difícil entender, não é complicado. Então, é só você imaginar que, pela necessidade de cicatrização, esse tecido é o único tecido da planta que tem a capacidade de formar novos tecidos, mas quem forma não é o tecido, é porque ele retorna a ser uma célula meristemática, nesse nívelzinho que eu mostrei aqui para vocês, ó, ele volta um passo no processo de formação e de crescimento, e quando ele retorna a ser célula meristemática, ele volta a ter uma capacidade de formar tecido novamente. E ali ele forma mais parênquima para poder cicatrizar e regenerar essa região que estava danificada. Tá? Sugiro que vocês façam uma leitura no livro e na apostila, no livro da Pesato da Glória, e na apostila, que há uma explicação bem longa a respeito disso, tá? Mas eu acho que deu para entender aqui com as explicações que eu passei. E chegamos a 2 tecidos dessa região do córtex da medula, que eles são considerados tecidos de sustentação, tá? São eles que dão sustentação para a planta. Esses tecidos são o colênquima e o esclerênquima, mas eles possuem diferenças. Vamos ver a diferença deles dois. O colênquima, ele vai dar sustentação em regiões da planta que estão em crescimento primário, óbvio, mas ele ele vem do meristema fundamental, como nós falamos, mas ele traz apenas células que permanecem vivas o tempo inteiro. Então, é formado em regiões jovens da planta. Essas regiões jovens ali, pequenas folhinhas, pequenos galhos, pequenos botões que estão sendo formados, sempre vai ter colênquima, porque ele está naquela região ali para trazer a sustentação, tá bom? Tanto é que eu às vezes eu gosto de dar e simplificar o pecíolo da folha, por exemplo. Imagina que um caule, a planta vai começar a formar uma pequena folhinha aqui. Antes que essa folha forme todo o limbo dela, todas as características, essa pontinha aqui do pecíolo é rico em colênquima, porque é o que a gente chama de região plástica. Ela precisa se moldar a esse novo surgimento desse órgão, porque a folha é um órgão. E ele está ali também porque ele está dando sustentação para esse novo órgão que está surgindo. Do mesmo jeito, é aquele cabinho lá, que na verdade é o pedúnculo de uma flor, que depois vai ser um fruto. Então, essas regiões de sustentação, enquanto jovens e em crescimento primário, quem vai aparecer é o colênquima com as suas células vivas, tá? Nesse exemplo, a gente tem um corte transversal, tá? De uma folha. Observem, se vocês imaginarem a folha, aquela parte inferior da folha, que é essa parte de baixo aqui, ó, ela tem essa região aqui mais gordinha, bem no meio mesmo, onde passa a nervura central, né, na parte de baixo. Onde se você passar o dedo ali, você sente uma protuberância naquela região. Então, essa região aqui, quando eu faço um corte e vou olhar para as células, olhem para as células dessa região aqui. Tá? Olha como elas são diferentes das demais células, tá? Ó como elas são mais cilíndricas, menos espaçadas, apresentam atividade metabólica, porque são células vivas, tudo isso aqui é
colênquima. Certo? Então, aqui a gente consegue encontrar o colênquima. Aqui a gente consegue observar também várias outras regiões. Eu vou chamar a atenção aqui apenas para a epiderme, fazendo o revestimento tanto da parte superior quanto da parte inferior da folha, tá? Lembrando que ela não faz fotossíntese, e logo abaixo dessa epiderme, o que eu tenho? Parênquima do tipo palissádico, que é clorofiliano. Então, esse parênquima aqui tem clorofila. Ele é quem vai fazer a fotossíntese. Epiderme jamais vai fazer fotossíntese. Temos o esclerênquima, que também é de sustentação, mas esse tecido ele é bem mais rígido. E essa rigidez é dada pela presença de uma substância que é a lignina. Essa lignina, essa lignificação dessas células vai permitindo que, na maturidade, ou seja, à medida que a planta vai envelhecendo, as células que eram vivas acabem morrendo, certo? Então, à medida que a planta vai aumentando a sua espessura, ficando mais velha, então, imagina aquelas regiões de tronco, de árvore, que você faz um corte, e ali é possível observar, quando a gente falar de caule, é bem interessante observar isso aí, que o caule, ele tem duas regiões, uma região de células vivas e uma região de células mortas. Então, essa região de célula morta é justamente lignificada e rica em esclerênquima. E óbvio que o caule é onde a gente mais encontra esclerênquima, porque ali ele está dando sustentação para todos os órgãos fotossintéticos, que são as folhas, para as flores, para os frutos da planta, né? Durante a formação. Nós temos dois tipos de esclerênquima: as esclereídes e as fibras por si, né? Fibra, o próprio nome já diz, é uma fibra, uma estrutura alongada. Já a esclereíde é uma célula, nós chamamos de células curtas. E aqui a gente chama de célula longa. Essa célula curta já é do nosso conhecimento. A nossa prática do laboratório virtual, nós fizemos uma atividade onde foi possível observar as células pétreas da pera, tá? Então, vamos lá ver aqui. Opa, já passou. Aqui. Isso. Então, ó, tecido muito rígido, com paredes secundárias, muito espessados, e aí ele pode ter de vários tipos. No caso das braquiosclereídes, que são essas células pétreas mesmo, por que é tão, quando você vai comer a pera, você sente aquela sensação da polpa arenosa? É justamente por conta das células curtas de esclerênquima, chamadas de braquiosclereídes, tá? Então, isso dá, no caso, a função seria sustentação, mas na polpa da fruta vai dar o quê? Uma polpa mais rígida. Goiaba, por exemplo, tem uma polpa mais rígida. Então, isso é graças à presença das esclereídes. Já as fibras, não, elas são longas, são células bem longas, com paredes também, óbvio, secundárias, porque são espessadas e lignificadas, dão sustentação para algumas estruturas, mas o mais interessante você encontra elas em feixes, é que elas são muito utilizadas na economia, na fabricação de artesanato. Então, artesanato, cordas, o próprio sisal. O sisal, ele é rico em fibroesclereídes, que são essas células longas de esclerênquima, certo? Bom, então vamos dar continuidade nessa parte anatômica, entender a respeito da formação do sistema de condução. Então,
entender aí quem são os meristemas que estão, na verdade, o meristema que está responsável por formar as células que formarão, então, os tecidos desses órgãos tão importantes nessas plantas, que são plantas já com um sistema de vascularização, que já são capazes de transportar águas, sais minerais, transportar nutrientes. O que a gente percebeu que até briófitas, esse tipo de sistema de condução, ele era totalmente inexistente. Já sabemos, lá pelo início daquele quadrinho lá, aquela tabela, que o procâmbio, ele é o meristema primário responsável pela formação do xilema e do floema primário. No caso do xilema, nós temos que entender que tanto o xilema quanto o floema, eles não são tecidos únicos. Na verdade, eles são formados por são tubulações que transportam tanto água quanto sais minerais, quanto outros nutrientes provenientes, por exemplo, da fotossíntese, mas junto com eles, existem outros tecidos agregados que tem ali uma função importante na verdade, para que tudo aconteça de forma correta, né? Para que nada possa sair do que é planejado. Por exemplo, a gente vai ver, em alguns casos, que a presença do parênquima próximo a esses tubos, muitas vezes auxilia caso haja uma interrupção celular, um dano celular no próprio vaso do xilema. Então, alguns outros tecidos estão ali para poder auxiliar. Então, quando a gente fala xilema e floema, nós temos que considerar as partes que formam essas tubulações. Então, dentro do xilema, nós temos algumas considerações gerais. Então, temos que lembrar que as paredes são lignificadas. E eu posso considerar que ele é mais conspícuo que o floema. E agora, o que é conspícuo? Conspícuo é uma palavra que quer dizer mais visível, tá? Cuidar, ó como a língua na ciência, ela às vezes pega alguma coisa com a gente, né? A gente acaba não percebendo. Então, precisa entender, porque você está lendo o livro, ele está te dizendo algo, mas se você não consegue traduzir, você não consegue entender o que realmente significa, né? Então, que o floema. Então, significa o quê? Que quando eu for olhar um e o outro, eu vou ver muito mais fácil o xilema. E nós estamos falando aqui a todo momento de quê? De formatos, de morfologia, de função, de posicionamento, de organização dessas células. Então, é interessante que a gente saiba disso, que é muito mais fácil ver o xilema do que o floema, até porque eles estão sempre juntos, formando o que nós chamamos de feixes vasculares, tá? Então, vou trazer para cá, ó. Feixe vascular. Então, o feixe vascular, toda vez que se fala em um feixe vascular, a gente está falando do conjunto. E esse conjunto, ele precisa incluir o meristema. Então, imaginemos aqui um feixe, tá? Essa região aqui no meio. Para dentro, nós temos as células, que é mais visível, mais conspícua, de xilema. O floema aqui para fora. E a gente tem que lembrar que aqui no meio, deixa eu até mudar a cor da canetinha aqui, deixa eu ver se ela deixa mudar. Desenhar. Colocar em amarelinho aqui, ó. Essa região aqui, na verdade, é o meristema. Por quê?
a gente não pode esquecer que nesse conjuntinho, nesse feixe vascular, a gente precisa ter procâmbio atuando para poder formar esses tecidos. Xilema para dentro, floema para fora. Olha aqui, ó. Xilema para dentro, floema para fora. E esse espacinho aqui meio esbranquiçado que aparece nesse corte representaria essa região do procâmbio que está sempre no meio formando esses vasos, tanto para dentro quanto para fora. Por isso que é importante a gente até pegar essa informação aqui quando vai se tratar de determinados órgãos. Então, dependendo do tipo de órgão, você vai ter sempre esse posicionamento, e ele não se modifica. Por exemplo, raiz, órgão cilíndrico, com raiz, caule, sempre vai ser assim, xilema para dentro, floema para fora. Em folha, já é o contrário, já tem uma outra configuração, tá bom? Temos que lembrar que o xilema, como eu disse, são formados por elementos, tá? Então, esses elementos, ele não é uma única estrutura. É um conjunto de estruturas que estão ali agregadas para permitir que o xilema faça a sua função, que é transportar água e sais minerais. Primeiro, nós vamos falar dos elementos traqueais. O próprio nome já lembra, traqueia, a traqueia dos animais. Então, é essa região aqui do pescoço, onde você imagina o pescoço de uma galinha, tá? Ali a traqueia. Só que esses elementos traqueais, eles têm morfologias diferentes, e isso vai depender do tipo de planta, da espécie. Cada espécie vai ter o seu tipo, tá? Então, ele pode ser anelar, helicoidal, escaleniforme, pontuado, mas isso aqui é algo que a gente só não que não seja importante, mas eu destacaria que vocês precisariam aprender esses termos caso houvesse uma necessidade de realmente trabalhar com a identificação das espécies, porque aí sim você tem a obrigação de saber qual tipo que ocorre em cada espécie. O que eu quero aqui é que vocês lembrem que no xilema existem elementos traqueais, e que esses elementos traqueais podem ser de dois tipos, as traqueídes e os elementos de vaso. Isso aqui não pode deixar de saber, tá bom? Tem que entender. Então, e aí a gente vai ter que agora prestar atenção nas características principais que diferenciam uma traqueíde de um elemento de vaso, porque são características muito importantes e eles são muito distintos, certo? Então, vamos às traqueídes. Primeiro, elas têm esse formato alongado, com esses pontinhos, que, na verdade, são perfurações, tá? Esses pontinhos aqui, ó, são perfurações, certo? Essas perfurações, elas estão presentes aqui ao longo da estrutura, mas quando você vê aqui células imperfuradas, você pergunta, professora, mas e aí? Como é que a água passa? Tá, mas e esses pontinhos na lateral? Para que eles servem? Na verdade, essas perfurações, elas não existem nas bases, ó. Aqui é fechado e aqui é fechado. Então, imperfurados nas extremidades. Tá? Ao longo da estrutura, existem o que nós chamamos de campos de pontuação ou membranas de pontuação. E é assim que a água consegue passar. Por quê? Olha esse exemplo aqui, onde nós temos um corte de uma região de xilema, um corte longitudinal. Então, eu vejo ele ao longo, certo? Digamos que ele tenha sido retirado aqui dessa região do caule, que é onde a gente encontra bastante. E percebam, ó, as pontuações, que nós chamamos até de pontuações areoladas, ó. Aqui
são os pontinhos. Aqui é fechado, então a água, aqui ela não consegue passar. Mas, enquanto ela vai indo via membrana de pontuações, ó, ela consegue ir escalando, subindo, e ali a água consegue passar. No caso das traqueídeos, que aí a gente tem que lembrar que no xilema nós temos não só as traqueídeos, tem também os elementos de vaso, certo? Então, vamos agora ver. Perfeito, conseguimos entender como é que acontece. Agora, vamos olhar os elementos de vaso para a gente fazer essa comparação? Nos elementos de vaso, a gente tem as chamadas placas de perfuração, tá? Essas placas de perfuração, elas são importantes porque é o que, na verdade, diferencia das traqueídees. Se você lembra, olha para mim, quer dizer, lembra ali do que eu falei sobre as traqueídees, que elas não tinham perfurações terminais. Agora, quando eu vou olhar para o elemento de vaso, olha isso aqui aberto. Olha isso aqui aberto, isso aqui e aqui também. Aqui também ele tá? Essas que nós chamamos de perfurações, elas, na verdade, essas placas de perfuração, elas podem se modificar, ó, elas têm tipo, e esses tipos foram mudando à medida que as plantas foram evoluindo, isso foi mudando, tá? Então, hoje se sabe que os tipos mais recentes apresentam esse tipo aqui. Então, essas modificações que foram acontecendo são possíveis graças a observações de fósseis, onde se percebia que os elementos de vaso do xilema tinham variações, e hoje a maioria das plantas, maioria não, as plantas mais recentes apresentam esse tipo aqui. E se você perceber, ó, aqui é muito mais fácil da água passar, certo? E ele é típico das nossas angiospermas. Vamos lembrar lá dos 4 grandes grupos que nós estudamos. Nós falamos das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e, por último, as angiospermas. Então, se eu perguntasse para vocês qual é a diferença de uma traqueíde para um elemento de vaso, seria o caso das perfurações nas extremidades. E se eu perguntasse como já que não existe perfuração na extremidade da traqueíde, como é que ocorre o transporte de água? Via campos de pontuação. Isso é bem fácil de entender. Para finalizar, vamos falar assim, bem geral do floema, né? Ele é o tecido que é responsável por transporte de nutriente orgânico. Gente, cuidado, que tem muito livro que ainda fala seiva bruta, seiva elaborada. Isso a gente não fala mais no ensino superior, tá? Isso aí são termos bem básicos, utilizados lá no ensino fundamental, quando não se queria, o autor não queria entrar em determinados termos mais técnicos, tá? Então, hoje, vocês precisam entender que xilema transporta água, íons e sais minerais, e o floema, eles vai transportar os nutrientes orgânicos, que são aqueles nutrientes formados pela fotossíntese, certo? É preciso ter essa diferenciação. E aqui nós temos, então, ele sempre, como eu falei, sempre ele está perto do xilema, desculpa. Então, nós temos aqui o xilema muito mais visível. Nesse corte, ele já não é longitudinal, né? Ele é transversal. Então, tudo isso aqui em vermelho que vocês estão vendo formando uma cruz ou um X, que a gente chama de tetrarca, são vasos de xilema lignificados, que vão transportar as águas e os minerais. Nessa região aqui, ó, deixa eu pegar aqui em amarelo, não, acho que o amarelo não vai pegar. Vou pegar o verde, deixa eu ver. Tem outras cores, tem azul. Essas regiões aqui em azul, ó, são os locais onde são formados os vasos de floema,
Tá aqui, ó, ele apontando. Floema. E vale lembrar que no caso do xilema, ele pode se dividir em protoxilema e metaxilema, que aqui o meta não está aparecendo, mas seriam esses vasos maiores aqui, tá? Então, protoxilema são os vasos pequenos, e metaxilema são os vasos maiores. No floema, não dá para a gente perceber essa diferença, justamente porque ele devido a essa dificuldade de visualização, por não estar lignificado, certo? Então, esse é o posicionamento. E olha só como a gente falou, xilema para dentro, floema para fora. Lembrando aqui, que mais que a gente... no caso aqui de raiz, teria uma endoderme, mas isso a gente fala mais especificamente quando a gente vai falar de raiz, que seria uma camada extremamente importante ali no processo de passagem de água ao longo da raiz, tá? E a região do periciclo, que é uma região de células que circunda os vasos vasculares, que tem uma função muito importante, que é na formação das raízes laterais nas plantas, tá bom? No caso das eudicotiledôneas. No caso aqui também são formados por várias células, nós temos as células condutoras, tá? Então, sempre vai ter aqui, olha aqui as placas placas de crivagem, que a gente chama, porque elas são perfuradas, tá? Bem perfuradas. Aqui nós temos células companheiras que podem ocorrer, estarem ali presentes. Aqui no corte longitudinal é possível ver muito bem essas placas de crivagem, ó, bem marcadas pelos pigmentos. Olha aqui os furinhos. É através dessas placas que se permite que os nutrientes, que agora não é água, né, os nutrientes orgânicos possam passar. É interessante que a gente dá uma relembrada bem básico aqui sobre a proteína P, que no caso do floema, apenas no floema, essa proteína P, no caso aqui, onde eu tenho uma placa de crivagem, aquela plaquinha que é perfurada, que eu mostrei agora há pouco, tá? Então, ela é perfurada. Aqui por aqui passam as substâncias orgânicas. No entanto, o floema possui bastante proteína P aqui na parede lateral do vaso. Por que essa proteína P permanece aqui? Porque caso haja alguma condição, ou uma quebra, ou um dano, qualquer condição que possa interromper a passagem dessas substâncias, ou formar bolhas de ar que possam atrapalhar essa passagem, imediatamente a proteína P, ela se desloca para a região da placa que é crivada, ou seja, que é toda furadinha, e ela forma o que nós chamamos de calose. Nada mais é do que uma placa, um calo, para fechar, justamente para, já que existe dano para baixo, então, para impedir que os nutrientes possam acabar sendo perdidos ali. Então, digamos que ocorreu um corte nessa região. Teoricamente, a planta iria perder nutrientes nesse corte. O que acontece? A planta imediatamente entende que isso aconteceu, manda a proteína P para cá, fecha o tubo de floema e os nutrientes que passariam aqui seriam perdidos automaticamente, permanecem dentro da planta. Lembrando que isso só vai acontecer caso haja algum dano, alguma injúria dentro dessa situação, tá bom? E deixa eu ver o que mais. E era isso que eu tinha para falar, tá bom? Então, para a gente entender o geral, nesse crescimento primário.